Jornalista reconhecido na praça coloca Quinteiro como alvo do Grêmio e o staff do jogador confirma o interesse. Nós vamos falar sobre futuro, porque Tite é cada vez mais pauta no tricolor. Enquanto no campo, Renato programa um time para o jogo contra o Juventude e há novidades bem importantes lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Depois da vinheta, nós vamos falar sobre os bastidores do Grêmio e a homenagem que Jeromel recebeu. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas, porque esse é o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Lembra que esse conteúdo aqui é um oferecimento de KTO.com, onde a diversão acontece é para jogar com responsabilidade. O cupom é A Dupla para você ganhar 20% de bônus em cima do primeiro depósito e mais do que isso, se divertir, brincar com responsabilidade. Lembra que a aposta pode fazer você perder dinheiro, então é para ir na KTO jogar na brincadeira numa boa, tá? Nesta quinta-feira tem jogo da seleção brasileira. O Brasil entra em campo, horário de Brasília, 6 horas da tarde. Venezuela e Brasil. Vitória da Venezuela pagando 6,50, empate pagando 4 e a vitória do Brasil 1,54. KTO.com, responsabilidade só para maiores de 18 anos. Vamos falar sobre as últimas horas e eu começo sobre os treinamentos lá no CT Presidente Luiz Carvalho, porque tivemos novidades bem importantes no campo, trabalhando, demonstrando que estão próximos de fato, de voltarem a serem opções do técnico Renato. Eu começo falando de Pavão e Gustavo Martins, tá? Pavão, ele tem vivido uma crise interna no Grêmio. Se tu não sabe muito sobre os problemas do bastidor do Pavão, recomendo você voltar a alguns vídeos de Grêmio aqui no A Dupla, que eu falo sobre essa relação estremecida, essa leitura de uma falta de foco e até a possibilidade do Pavão ser repassado, afinal de contas foi um investimento muito forte. Mas fisicamente ele teve problemas, por isso acabou também perdendo espaço. O Gustavo Martins, ele não joga desde 4 de outubro. Por conta de uma lesão, está de volta, está trabalhando e o retorno do Gustavo Martins é muito celebrado neste momento. Afinal de contas, o Grêmio não terá Gemerson, suspenso para o jogo contra o Juventude. E o Gustavo Martins, ele querendo ou não é uma opção. A questão é saber como o Renato vai lidar com o desfalque do Gemerson, porque o Gustavo está muito tempo parado. Ou o Renato faz uma aposta no Gustavo Martins, apesar do longo tempo parado, que eu não acredito, ou então ele coloca Rodrigo Caio. Você faria o quê? Daria chance para um Gustavo sem ritmo de jogo ou apostaria no Rodrigo Caio, que, convenhamos, também não tem apresentado um grande desempenho quando entra no gramado? Eu quero saber a tua opinião, deixa aqui nos comentários, mas é a dúvida que nós temos em relação ao time. A gente vira a página, sai de dentro de campo e começa a falar sobre o mercado de transferências, porque a informação do Pedro Ernesto na Rádio Gaúcha é de que o Grêmio está interessado em Quinteiro. Esta informação, ela mergulha muito mais fundo, porque ela abre para outros caminhos e acaba chegando no técnico Tite. Vamos lá. A informação do Pedro é que o presidente do Racing da Argentina, o Racing de Avejaneda, está aqui no Rio Grande do Sul a negócios, é o Victor Blanco, tá? E o Victor Blanco deixou vazar que o Grêmio fez contato por Quinteiro. Quem é Quinteiro? Você já deve ter visto o Quinteiro jogar. Um meia colombiano, muito talentoso, 31 anos, viveu a carreira inteira de uma expectativa enorme sobre o seu potencial técnico, só que nunca confirmou de fato o tamanho que se imaginava, para o Quinteiro por conta de questões físicas. O Quinteiro, ele é o famoso rechonchudo, volta e meia ele dá uma passada ali no peso, um cara que tem um talento técnico impressionante, ao mesmo tempo que a questão disciplinar física chama a atenção. Hoje o Quinteiro defende as cores do Racing, está na final da Copa Sul-Americana, vai fazer esse duelo contra a equipe brasileira, o Cruzeiro, e o Quinteiro destruiu o jogo contra o Corinthians para mim, jogou demais contra o Corinthians na semifinal. De qualquer maneira, o Grêmio, de acordo com a informação do Pedro, tem interesse em Quinteiro. Antes de mergulharmos no motivo deste interesse, o staff do jogador
entrou em contato, ou melhor, recebeu o contato da reportagem da Rádio Guaíba, tá? O empresário é o Rodrigo Riep, e ele confirmou, houve uma procura do Grêmio por Quinteiro. Ou seja, não é só uma informação jogada de um lado, tem também o outro lado, que é o empresário, que é o jogador dizendo, não, olha só, de fato tem um contato, teve um interesse. Não sabemos se há uma negociação, porque nenhum dos lados confirma. E o Grêmio silencia sobre o tema. Mas, pelo lado do Racing de Avejaneda, há informação de que houve uma procura e pelo lado do atleta também há uma confirmação desta procura. Agora vem o ponto talvez mais importante. O Grêmio fez contato por Quinteiro a pedidos do técnico. E eu não estou falando de Renato. Eu estou falando do técnico Tite. Seria um pedido do Tite num contato preliminar que ele teve com pessoas do Grêmio. Aquele papo de, tá, vamos lá, Tite, se tu trabalhar aqui, qual é o jogador que tu gostaria de ter? O Quinteiro, o colombiano. E aí o Grêmio teria feito esse contato, tá? É importante citarmos que, e eu já fiz um conteúdo exclusivo sobre isso, o Tite deixou muito claro a direção do Grêmio. Não negociará contrato enquanto o tricolor não definir a vida do Renato. Ah, o Renato é técnico do Grêmio? Não converso. É uma questão ética do Tite. Mas parece que ele deu essa letra aí de, ó, o Quinteiro eu gostaria de ter se eu trabalhasse em Porto Alegre. Por que o Tite é o nome favorito? Eu explico. E essa informação é da política do Grêmio. Antônio Brum está de saída. Esta é a tendência, está cansado, vai largar por vontade pessoal. O presidente Guerra não queria que o Brum largasse, mas o Brum está com um filho pequeno, empresa, já são 2 temporadas como vice de futebol, é um cargo que custa muito da vida pessoal, né? Que custa muito da saúde, inclusive, da pessoa. Então o Brum, ele colocou na cabeça, vou sair. E o presidente Guerra analisou o cenário e já teria escolhido um nome. O nome é Luciano Feldens. O Feldens, ele faz parte do conselho de administração do Grêmio. Ele tem uma relação com o técnico Tite, tá? Conhece o Tite. E ele procurou o Tite. O Feldens, ele é o mais entusiasta do Tite. Tanto que quando o Grêmio internamente fazia reuniões e o Guerra se mostrava muito firme com o desejo de manter o Renato, o Feldens era um dos caras que levantava a mão e dizia, pô, presidente, vamos renovar, tem o Tite aí na praça, fazia essa defesa. E o Feldens é quem deve ser o vice de futebol para a temporada de 2025. Isso aqui é política, isso aqui é tendência, a gente não sabe como o bastidor político do Grêmio vai se movimentar de fato, qualquer coisinha pode mudar, mas hoje a aposta maior é que o Luciano Feldens acabe assumindo o departamento de futebol do Grêmio para o próximo ano. E por isso o Tite tem uma força muito grande no bastidor para ser o sucessor de Renato Portaluppi. Deu para entender agora tudo o que está acontecendo e como o nome do Quinteiro acabou sendo ventilado tão forte nas últimas horas? É exatamente por esse motivo. Antes da gente fechar, essa foto aí. Jeromel recebeu o título de cidadão porto-alegrense, né, uma homenagem mais do que justa a um cara que está há 10 anos na capital gaúcha, vai se aposentar agora no final da temporada, um ídolo da torcida do Grêmio, um cidadão de Porto Alegre. Essa homenagem que foi feita lá na Câmara dos Vereadores aqui da capital gaúcha, mexeu com o Jeromel, mexeu com os sentimentos dele, ele agradeceu ao Grêmio, ao presidente, à cidade, aos torcedores, né? O Jeromel está encerrando um ciclo e acaba recebendo essa homenagem, então, nos últimos meses como jogador de futebol. Justa homenagem, eu gosto muito do Jeromel, uma grande pessoa, um cara que está sempre preocupado com a base do Grêmio, com a garotada, tem um envolvimento muito forte com a cidade, além de ser um cidadão, né, exemplar pelo que a gente acompanha aí do Jeromel. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.